Esse é um dos melhores momentos para você investir em fundos imobiliários e você não pode perder tempo e precisa começar agora. Mas se você não sabe como analisar um fundo imobiliário, não tem uma estratégia e não sabe como montar uma carteira. Então, cara, relaxa que a gente vai te dar tudo de mão beijada nesse vídeo. Então já deixa seu like e se inscreva aqui no canal porque esse vídeo vai te ajudar muito. E bom, a primeira coisa que você precisa para investir em fundos imobiliários é uma estratégia. E a estratégia que a gente usa e dá certo é focar os fundos imobiliários em renda passiva. Ou seja, a gente escolhe os fundos imobiliários que vão gerar bons dividendos. Mas calma, quando a gente fala gerar bons dividendos, vai vir o pessoal que entende e vai falar assim, então vocês investem pelo dividend yield. E não, quando a gente fala gerar bons dividendos, estamos falando em fundos que é saudável, tem bons indicadores e principalmente tem um bom gestor por trás que sabe como que está fazendo pelo fundo imobiliário. Para você que não sabe, o Dividend Yield é um indicador que vai te mostrar quanto você pode receber em dividendos em relação ao preço que você pagou por cada cota. Então, por exemplo, se um fundo imobiliário custa R$100 e tem um Dividend Yield de 10%, esse mesmo fundo pagou R$10 nos últimos 12 meses. Só que aqui tá. Esse mesmo indicador pode ser uma enganação, tá? Porque digamos que em algum período desses 12 meses, esse fundo vendeu algum imóvel. Então, obviamente, nesse período ele vai te pagar mais dinheiro, porque ele vai ter mais dinheiro para distribuir para os cotistas. E depois disso vai voltar tudo ao normal. Então, por conta desse mesmo acontecimento, o dividend yield dele vai aumentar. E é aqui que muitas pessoas caem em cilada. Mas você que está vendo esse vídeo, você não vai cair nisso, porque a gente vai te mostrar agora como você vai montar uma carteira sólida, que vai te render bons dividendos. A primeira coisa que você vai precisar fazer antes de olhar qualquer indicador é saber o segmento que você vai investir. Isso porque assim como as ações que têm diversos setores, os fundos imobiliários também têm diversos setores. E você diversificar nesses setores que a gente chama de segmento é muito importante. Quer um exemplo disso? Bom, se liga aqui. Atualmente a nossa renda fixa está lá no alto, né? Com o IPCA pagando super bem e a Selic em 14,25%, quase chegando a 15%. E por conta disso, alguns segmentos dos fundos imobiliários acabam sendo prejudicados, porque eles dependem de juros baixos para comprar novos imóveis ou coisas do tipo. Só que em contrapartida a gente tem os fundos de papéis, que investem em maioria em certificados de recebíveis imobiliários, ou é como é conhecido como os CRIs, né? Que são como um título de renda fixa que representa a promessa de um pagamento futuro referente a imóveis. Ou seja, existem fundos imobiliários que investem em papéis de renda fixa e por isso eles se aproveitam desse momento. Então é muito importante você ter esse tipo de segmento na sua carteira. Mas fora ele, você também precisa investir em fundos de tijolos. Como o nome já diz, né? Meio que investem em imóveis físicos. E um subsegmento dele, que eu particularmente adoro, é o segmento de shopping. Nos fundos de shopping, dentro do portfólio deles, vai ter os shoppings, né? Óbvio. E lá você ganha dinheiro com as empresas que alugam os lugares para terem as suas lojas. Então imagina você ser dono de shoppings como Cidade Jardim, Shopping Iguatemi, Vila Olímpia e assim por diante. Outro subsegmento de tijolos que eu acho importantíssimo você ter na carteira é o de logístico ou de galpões logísticos, que investem justamente em galpões logísticos. E hoje em dia que o pessoal só compra coisa pela internet, esse tipo de segmento é muito necessário e está se expandindo cada vez mais. Agora o quarto segmento que você precisa ter na carteira e também faz parte de tijolos é o de laje corporativa, que investem justamente em prédios corporativos. E apesar de que muitas empresas agora adotaram o home office e aumentar a vacância, coisa que a gente já vai te explicar, ele tem muitas vantagens. Principalmente pelo potencial de valorização no longo prazo, coisa que não acontece com muitos fundos imobiliários. E fora contratos típicos e atípicos com grandes empresas, o que acaba ajudando ainda mais. Então por conta disso, ele é outro segmento importante de ter na carteira. Assim como dois outros tipos de fundos. O primeiro são os FOFs, ou fundos de fundos. Esse tipo de fundo é muito bom para quem está começando porque eles investem em outros tipos de fundos imobiliários. Então, por exemplo, dentro desse FI pode ter um FI de shopping, um de laje corporativa, logístico e etc. Então, para quem não sabe analisar, ele é muito bom porque diversifica a sua carteira, assim como os fundos híbridos ou mistos, né? Eles chamam assim porque eles conseguem investir em qualquer área dos fundos imobiliários. Então, se eles quiserem ter imóveis corporativos, eles podem ter, né? Se eles quiserem investir em CRIs, eles também podem investir. Assim por diante. E do mesmo jeito que os FOFs são bons para quem está começando, os híbridos seguem na mesma pegada. Agora, para finalizar a diversificação da nossa carteira, outro segmento que você poderia pensar também em ter na sua carteira é o de desenvolvimento. Esse tipo de fundo imobiliário é um fundo que investe em projetos imobiliários que ainda estão em fase de construção ou desenvolvimento. Ou seja, você está literalmente investindo em um imóvel que está na planta. Ou seja, eles têm um potencial de valorização
muito grande no longo prazo. Mas pelo lado ruim, eles não geram renda imediata. Ainda tem risco elevado de obras, licenças e também de mercado. Por isso a gente deixou ele em aberto. Mas obviamente existem muitos outros tipos de setores nos fundos imobiliários que também são muito bons. A gente pode estar trazendo aqui para vocês, né, se vocês quiserem um vídeo. Então já comenta aqui se vocês querem. Mas a gente trouxe esses pelo simples motivo deles serem bons e bem simples de analisar para quem está começando. E depois que você escolhe quais são os segmentos que você vai investir, você precisa entender quanto de porcentagem você vai querer alocar em cada um. Então, a partir de agora, a gente tem R$1.000 para montar uma carteira de fundos imobiliários. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dividir o quanto vai investir em cada um. Isso vai de pessoa para pessoa, tá? Porém, para uma carteira que tem como objetivo, né, tem estratégia gerar renda, a maior parte dessa nossa carteira tem que ir para fundos de papéis, porque são eles que pagam mais dividendos, principalmente quando tem uma renda fixa muito alta. Então, por conta disso, a gente vai separar 35% para fundos de papel, 20% para logístico por conta dos contratos longos e previsíveis e também da boa taxa de ocupação, 15% para shopping por conta da recuperação do varejo, 12% para lajes corporativas, que poderia estar mais alto, mas não está por causa do maior risco de vacância, 8% para fundos imobiliários híbridos e 5% para desenvolvimento e FOFs. O caso do híbrido e de FOF estarem pouco é por conta que para a pessoa que já sabe analisar, nem faz sentido ter na carteira, né? Porque ela mesma pode escolher os seus próprios fundos imobiliários. E os 5% para desenvolvimento é porque nosso foco é gerar renda passiva. Mas obviamente isso foi uma divisão que a gente fez e você pode fazer com base no seu perfil e na sua estratégia. Mas aqui a gente está mostrando como você pode começar a fazer. E outra coisa muito importante de falar, isso é uma diversificação somente para fundos imobiliários, tá? Porque numa carteira de investimento, a gente tem muitos ativos. E a nossa, por exemplo, né, os fundos imobiliários não passam de 30%. E dentro desses 30%, a gente tem essa divisão de segmento para ficar bem diversificado. E assim poder passar por crises sem se assustar muito. Então aqui com essa divisão que a gente fez, a gente tem o seguinte orçamento para investir com aqueles R$1.000. Para investir em fundos de papel, a gente tem 350, em galpões logísticos 200, em shopping 150, lajes corporativas 120, híbridos 80 e desenvolvimento e FOF 50 para cada um. Agora que a gente já tem a estratégia, a gente tem a diversificação e também já tem o orçamento, a gente precisa escolher os fundos imobiliários. E aí, para a gente escolher, a gente precisa saber como analisar um fundo imobiliário para não acabar comprando qualquer porcaria por aí, né? E para isso, existem alguns indicadores que a gente gosta de olhar para escolher o melhor fundo imobiliário para a gente. O primeiro deles é o dividend yield, como a gente já explicou lá no começo, seria a média que aquele fundo pagou de dividendos nos últimos 12 meses. E para você comparar com o que ele paga, com quanto ele vale, acaba sendo muito bom. Mas, obviamente, se você ficar olhando só para ele, você vai acabar sendo enganado. É por isso que, junto com ele, você precisa olhar o P sobre VP. Nesse indicador, você compara quanto o fundo vale no mercado com quanto os imóveis dele valem no papel. Então, você consegue ver se aquele fundo está caro ou se está barato. Então, por exemplo, se a cota de um fundo imobiliário custa R$110 e os imóveis valem R$100 por cota, o P sobre VP dele é de 1,1, o que mostra que aquele fundo está caro e está super valorizado. Uma dica que pode ajudar bastante caso você esteja começando é que se o preço sobre VP estiver perto de 1, é o ideal. Acima pode ser caro, abaixo pode ser uma oportunidade ou um sinal de problema, então toma cuidado. Mas a regrinha vai te ajudar bastante no começo. O terceiro indicador que você precisa ficar de olho, principalmente para analisar fundos de tijolos, é a taxa de vacância, que é o que a gente falou lá no começo do vídeo. E basicamente é a parte dos imóveis que estão vazias, ou seja, sem inquilinos. Mas tem dois tipos dela, a financeira e a física. A vacância financeira é os caloteiros, né? São a porcentagem de pessoas que deixam de pagar o aluguel. E a física é a porcentagem do local que está vazia. Essa taxa é muito boa porque a gente consegue ter uma ideia se aquele imóvel está sendo bem aproveitado ou não, ou se ele está rendendo dinheiro. E quanto menor essa taxa, melhor, porque é mais dinheiro entrando. Agora, o quarto indicador que você precisa ficar de olho é a liquidez média diária, que mostra se o fundo é fácil de comprar e vender na bolsa. Então, quanto maior ela, melhor, porque mostra que as pessoas gostam e também negociam bastante esse fundo. O quinto indicador que você é obrigado a olhar é a alavancagem, principalmente para fundos de tijolos. Isso porque esse indicador mostra se o fundo tem dívidas e, lembrando, nem toda dívida é ruim, porém se tem demais já é um perigo. Então o certo é ser bem equilibrado, porque fundos imobiliários com muitas dívidas pode ter muito problema para se manter os seus pagamentos de dividendos, né? O sexto indicador para ficar de olho é a taxa de administração, que é basicamente uma cobrança que remunera a equipe responsável pela gestão, administração e custódia dos ativos do fundo imobiliário. Então
toma cuidado, porque se essa taxa for muito grande e o fundo imobiliário não tiver bons resultados, então você está meio que entrando numa fria. E fora esses indicadores quantitativos que a gente tem os qualitativos, que vai olhar uma visão geral sem ter um número específico, como qualidade dos imóveis para ver se é bem localizado, se eles são diversificados de estado e etc. Também tem os tipos de contrato, se ele é curto, médio ou longo prazo, os rates de papéis, que é basicamente o risco do ativo de renda fixa dos fundos imobiliários de papéis, e também tem a gestão do fundo, a quantidade de dinheiro em caixa e mais alguns indicadores. Mas para quem está começando, só esses básicos já fazem você escolher bons fundos. Quer ver só? Então, com base no nosso orçamento, bora escolher fundos de qualidade para nossa carteira. Começando com os fundos de papéis, né? Aqui a gente tem para investir R$350. Uma boa opção é o KNCR11, que atualmente está muito barato e daria para comprar 3 cotas dele. Eu falo que está barato porque esse fundo, além de ter um dividend yield de 11,58%, um PCVP de 1,02, que já esteve maior, por isso que eu digo que está barato, ainda é muito negociado, com uma boa gestão da quinha e no seu relatório, que é onde você vai ver as principais informações do fundo, a carteira de renda fixa dele é composta por bons ativos de renda fixa, sendo o CRI e LCI. Mas caso não queira o KNCR11 porque tá caro, o VGIR11 pode ser uma boa opção e mais barato, pois com os R$350 você conseguiria comprar 38 cotas desse fundo. Agora nos fundos imobiliários de galpão logístico a gente tem o HGLG11 e com R$200 conseguimos comprar somente uma cota dele, mas que não deixa de ser bom, tá? Porque mesmo com um dividend yield não tão alto, ele tem um PCVP de 0,98, que está muito abaixo do que ele costumava ser, né, Léo? Ele tem uma alta liquidez diária e uma vacância que, mesmo aumentando comparado com o ano passado, ainda continua baixa. Fora que ele ainda não é alavancado e é muito lucrativo. E o portfólio deles é um portfólio muito bom, sendo diversificado em estados, porém com foco na região sudeste e com contratos de longo prazo, sendo a maior parte de 36 meses, o que diminui a taxa de vacância. Outra opção mais barata e também é muito boa é o VILG11, que com esse orçamento daria para comprar 2 cotas desse fundo. Agora que você já entendeu como analisar tanto um fundo imobiliário de papel quanto um de tijolos, bora terminar de montar a nossa carteira. Para fundos de shoppings, com R$150 a gente poderia comprar uma cota do XPML11, que é um ótimo fundo imobiliário, ou também uma cota do VISC11, que também é um ótimo fundo. Agora, para as corporativas, com R$120 a gente também poderia ter na nossa carteira uma cota de HGRE11, que é um fundo com diversos escritórios em diversas regiões diferentes. Agora, para os híbridos, com R$80 a gente tem diversas opções, mas um dos mais famosos é o MXRF11, que daria para comprar 8 cotas. No fundo imobiliário de desenvolvimento, com R$50 a gente poderia ter na nossa carteira o SNEL11, que daria para comprar 5 cotas desse fundo imobiliário. E agora, para acabar com o nosso dinheiro, com os R$50 nos FOFs, a gente tem opções como o RBRF11, que daria para comprar 7 cotas, ou o BTHF11, que daria para comprar 6 cotas, e assim fica a nossa carteira, totalmente diversificada, com uma boa estratégia e principalmente bons ativos. E lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, tá? A gente te mostrou na teoria e o que você precisa saber, mostrou na prática como você pode fazer isso, agora é só você pegar isso e colocar na prática do seu jeito. Então já comenta aqui se você aprendeu como fazer e também já deixa suas dúvidas aqui embaixo que a gente vai responder todas. Se você gosta desse tipo de vídeo, vai adorar esse aqui.